Beleza, pessoal? Boa noite. Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente. Então, fazendo, como prometido, a primeira live do livro Resposta para Tudo. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou ajeitando aqui também os meus controles para eu poder ver o que vocês vão comentando, tá? Então, aqui vamos ver como é que funciona aqui. Já vou arrumando, já vou deixando tudo certinho. Assim vocês vão entrando, eu já vou sabendo suas perguntas. Se vocês já tiverem perguntas, viu, pessoal? Já pode ir mandando, tá? Não tem problema. E primeiro obviamente eu vou comentar, falar um pouco do livro. Quero comentar com vocês da minha ideia do livro, como que surgiu, como isso aconteceu. Mas também responder perguntas de quem leu o livro, de quem está lendo, e quem não leu, não tem problema algum. A gente vai comentando aqui sobre o livro e vai tirando as dúvidas da pessoa. Pô, mas como é o livro, para que serve e tudo mais, tá bom? Eu estou enrolando aqui, estou conversando com vocês, estou vendo aqui os comentários. Boa noite, aí já estou vendo boa noite da galera. Então, conforme a gente vai conversando aqui, eu vou responder a pergunta de vocês. Quem está vendo no gravado, agora eu vou começar a falar aqui com vocês, eu já configurei tudo certinho aqui. Então, agora, boa noite oficial e tudo mais. Eu anotei algumas coisas aqui, obviamente. Então, já quero ir direto para o assunto. Então, mais uma vez, agora que já tem bastante gente aí na live, o pessoal vai entrando, essa é a primeira live sobre o meu livro A Resposta para Tudo. Então, eu vou aproveitar e mostrar mais uma vez, que eu quase não faço isso, né? O livro é esse aqui, ó. A Resposta para Tudo, Fábio Santos, olha que beleza. Essa é a minha cópia, então por isso que tem essa tarja aqui, né? Então o livro normalmente não tem essa tarja aqui, tá? Olha aqui, ó. Certo? Esse é o meu livro, A Resposta para Tudo. Então se você entrar no meu site, que está aqui embaixo, não, do outro lado aqui. Aqui o meu site, aqui, ó, fabiosantos.com, eu vou deixar ele aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Pronto, ele fica aqui de mensagem subliminar para vocês. Quem quiser entrar no meu site, fabiosantos.com, na parte de livros, lá tem todos os lugares que vocês podem comprar o livro, quem não tiver o livro ainda. Vocês tem no Submarino, na Americanas, direto de editora, ou você pode comprar também a versão digital na Amazon, amazon.com.br, tem lá, através do app do Kindle, você pode ler no seu celular, pode ler no computador, onde você quiser, tá bom? Então, eu quero abrir já, daqui a pouco eu vou vendo as perguntas de vocês, tá bom? Pode fazer perguntas, comentando, sem problema nenhum, daqui a pouco eu dou uma olhadinha aqui, tá bom? Eu quero comentar com vocês primeiro, gente, como que surgiu a ideia do livro, na verdade, né? É uma história muito comprida, vocês sabem que eu quase não gosto de falar muito, né? Outro dia eu estava falando para um amigo, eu falei, poxa, essas lives estão demorando 40 minutos, 1 hora, né? Eu vou tentar deixar o mais curto possível, mas toda vez que eu falo isso dá 45 minutos, 1 hora, né? Aí esse amigo falou assim, outra pessoa já tinha comentado aqui no canal isso pra mim também. Falou assim, poxa, mas a gente assiste tanta porcaria na TV, que demora muito mais que 1 hora de live é legal. Ele falou assim, pô, coloco o fone, vou lavando louça, vou fazendo outra coisa, tudo mais, e acabo escutando você, não preciso ficar te vendo, realmente, não preciso ficar me vendo, né? Principalmente quando é no gravado, no YouTube e tudo mais, só colocar um fonezinho, deixa lá tocando, vai limpando a casa, vai fazendo outra coisa, vai me escutando. Falei, poxa, legal, é verdade, a gente faz isso com tanta besteira, né? Mas enfim, o negócio foi o seguinte, gente, não vou contar muito a minha história, eu vou focar mais na história do livro. Então depois que veio toda essa abertura, me foi pedido 3 livros, 3 livros me foram pedidos. Eu não quero mistificar muito, então toda vez que eu falo assim, pela turma espiritual, eu não quero especificar muito, quem é, de onde vem, quem é você, qual é o nome do seu guia, eu não gosto dessas coisas, porque acaba mistificando, entendeu? Então eu vou falar só equipe espiritual, pessoal que eu trabalho, fala assim, trabalha comigo, é muita pretensão, é eu que trabalho para eles. Inclusive depois que saiu o livro, eles falaram para mim, bem-vindo à equipe, né? Então eu faço parte da equipe deles, né? Eu sou da equipe deles, não o contrário. Então esse pessoal me pediu 3 livros a priori, tá? Esse é o primeiro livro, A Resposta para Tudo. Então a ideia foi o seguinte, observando
As informações disponíveis de espiritualidade, me veio alguma coisa, me veio essa questão na cabeça de que a gente tem muita informação boa, mas complexa. Tem muita coisa legal, mas muito difícil de ser absorvido. Normalmente são coisas que são derivadas de sociedades secretas do passado ou do presente, enfim. Estudos que que não estão na mídia tradicional, que a gente não consegue de uma forma fácil. Estudos que a gente não consegue, que não tem uma linguagem fácil de entender, ou que tem muita referência, e que a gente precisa ficar muito tempo estudando e tudo mais, precisa ter uma bagagem muito forte. E por outro lado, existe, principalmente para quem está começando no estudo da espiritualidade, existe muita baboseira disfarçada de coisa boa. Então, obviamente eu não vou citar nomes, nem estudos, nem nada disso, por questões éticas e por questão de educação também, que a minha mãe e meu pai me deram. Mas a gente vê muita bobagem disfarçada de coisa boa. E como que essa bobagem é disfarçada de coisa boa? Ela pega alguns conceitos verdadeiros e dá uma disturpada, dá uma mistificada, dá uma... Então, existe dois tipos de pessoas, ou dois tipos de estudos nessa questão do primeiro passo de quem está procurando a espiritualidade. A primeira é a pessoa que está bem intencionada, estudou um pouquinho e resolveu espalhar esse conhecimento. Fez um curso aí no final de semana, e falou assim, agora eu vou ajudar todo mundo, vou começar a divulgar isso que eu estudei da forma que eu entendi. Falou, pô, sensacional. Só que eu diria que você precisa estudar um pouquinho mais. Não vou dizer enterrar tantos anos, X anos, não, estudar um pouco mais em profundidade, ir atrás, para você poder passar esse conhecimento adiante. Essa vontade de passar o conhecimento, de deixar todo mundo saber aquilo que você sabe, porque você está empolgado com a ideia, é muito louvável, mas a gente precisa se preparar, né? Seria a mesma coisa que eu lá, no meu, sei lá, no colegial, lá, agora não é mais ensino médio, né? Sei lá, na minha época era colegial. Né? Então lá no ensino médio, lá eu tô lá e adoro matemática. Matemática é uma sensacional, agora eu quero ensinar matemática para as pessoas. Mas, poxa, eu não posso sair do colegial e falar assim, agora eu vou ensinar matemática para as pessoas. Eu posso até ajudar uma pessoa ou outra com uma operação mais simples, alguma coisa mais assim, mas se eu quiser me tornar um professor, eu vou precisar ir para a faculdade, fazer uma faculdade de matemática, ir em conceitos mais profundos, saber o porquê daquilo que eu estou ensinando, da onde que vem aquilo por trás, as outras pessoas que já estudaram isso, por que passou. Então vocês estão pegando com certeza o cenário disso que eu estou falando, né? Então a espiritualidade tem essas pessoas que nessa urgência de transmissão de conhecimento acabam atropelando um pouquinho e aí acaba caindo na armadilha da mistificação e tudo mais, e aí respondendo com místicas, né? com fantasias, algumas questões que não foram atrás, que não estudou e tudo mais, né? E existem as outras pessoas também, a segundo tipo de pessoas que realmente têm a intenção de deturpar por um motivo ou de outro, deturpar o conhecimento para acabar, ou para ter seguidores, né, para vampirizar seguidores, energeticamente mesmo. Então você transmite um conhecimento que é verdadeiro, com uma certa deturpação, para aquela pessoa virar um guru, para aquela pessoa virar um vampiro mesmo, e as pessoas vão atrás. Se vocês procurarem, não precisa de muito esforço, gente. Procura as pessoas que seguem cegamente alguma outra pessoa, mas cegamente, tá? E procura escutar essa pessoa que eles seguem. A gente vê isso em religiões, em igrejas, em outras coisas, e dentro da espiritualidade também. Aquela pessoa dono da verdade, né? Ele que tem razão e ponto final. Só ele traz aquele tipo de informação, só ele tem aquilo, né? E só da forma que ele fala é correto. A gente conhece, a gente sabe como é. Normalmente, são pessoas que não agregam muito pra gente, não quero aqui, enfim. E acabam utilizando a nossa energia, seja para sua própria proteção, ou para os seus planos, que a gente não sabe quais são, e a gente não sabe qual é a agenda dessa pessoa. Então, por isso que surgiu essa ideia minha, primeiro de criar o espiritualidade independente, quer dizer, independente de ninguém, independente de guru, independente de mim. E eu vou começar a falar isso no livro, eu escrevo na introdução do livro, eu falo isso já. Né? Esse estudo independe de mim. Esse estudo é para você. É para você crescer por você. Né? Porque todas as informações
estão dentro de nós. Então já estou entrando um pouco dentro do livro, mas foi assim que surgiu. Então eu falei, poxa, as pessoas que estão na espiritualidade, normalmente quando atingem um certo nível, 95% das pessoas não está nesse nível de ler textos mais complexos, ler textos mais dessas sociedades secretas, mais antigos, com uma linguagem rebuscada, e ter realmente um mínimo de compreensão para realmente tirar o misticismo daquilo, entender como foi escrito aquilo, em que época foi escrito, em que contexto e tudo mais. As pessoas realmente têm essa tendência de levar para o lado místico ou então desacreditar, né? Então eu falei assim, poxa, eu não sei se é pretensão minha, mas já que tem uma equipe ajudando, ou eu ajudando essa equipe, eu vou tentar escrever um livro, mas que não venha... O nome, já falando do nome, A Resposta para Tudo, já é uma provocação, né? Obviamente o livro não vem com a resposta para tudo. É uma provocação no tipo, a resposta para tudo está dentro de você. Esse é o X do livro. E é isso que eu falo já na introdução do livro, já comentando sobre a introdução do livro, já falo. A resposta para tudo está dentro de você. Então o livro ele não vem trazer respostas, muito menos a resposta para tudo. A ideia do livro é ser um primeiro passo, ele tem dois objetivos, esse livro. O primeiro é ser um primeiro passo para quem está começando na espiritualidade, falando assim, gente, religião não faz sentido, tem alguma coisa errada com essa religião que eu tô, alguma coisa está me incomodando, não está certo, mas eu não sei bem o que é. Então você vai lá, compra esse livro, então dá de presente para quem está assim, o que é uma boa ideia também. E começa a ler o livro. A ideia do livro, a primeira parte do livro, ela chama-se conceitos básicos. Então é o que eu achei que é o básico em termos científicos, em termos de estudo, nada místico, nada disso, para entender um pouco do que é dito de espiritualidade e, mais importante do que isso, como a gente diferenciar o que é baboseira do que realmente tem algum fundo de verdade. A segunda parte do livro, ela já é um pouco mais complexa, porque a ciência tradicional e a mídia tradicional ainda não alcançou esse tipo de informação. Então, eu pego alguns conceitos básicos de espiritualidade, algumas informações importantes para quem está começando, por mais choque que seja, e jogo algumas fontes, como eu faço no livro inteiro. O livro ele não discorre absurdamente, nem profundamente sobre nenhum tema. Ele faz uma introdução desses temas para vocês, e se vocês quiserem ter um aprofundamento maior nesse tema, lá existem referências para você buscar. Então, poxa, eu quero saber mais sobre física quântica, eu li o livro, achei legal, vi os conceitos básicos, mas eu quero me aprofundar, eu quero saber mais. Então lá eu falo, poxa, procura esse cara, procura aquele ali, vai mais atrás disso e tudo mais. Essa é a dica do livro, né? Então, para quem está começando é um objetivo. O segundo objetivo é para quem já está estudando espiritualidade já há algum tempo, não importa o tempo que seja, mas já caiu nesse meio de não saber diferenciar o que é baboseiro e o que é de coisa real. E isso eu encontro muito, gente. 90% das perguntas que eu recebo é falta de discernimento do que tem um fundo de verdade, do que pode ser verdade e o que não pode ser verdade. E isso não é culpa de vocês, não é culpa minha, não é culpa de ninguém. Isso é culpa dessa egrégora que a gente criou de misticismo, dessa egrégora que está criada de desinformação, né? Então o livro tem essas duas pretensões muito grandes, né, muito grandes mesmo, de ser um primeiro passo para quem está começando e organizar a vida de quem já começou, né? Falar assim, poxa, vamos dar um passo para trás, né? Como eu comentei algumas lives para trás. Né? O Espiritualidade Independente, que é essa comunidade que eu acabei criando, com esse slogan de declare a sua independência espiritual, né? Independência espiritual, independência de ideias, de pessoas, do que quer que seja, ela vem com esse intuito de dar esse primeiro passo, então já começar da forma correta, tendo conhecimento para ter discernimento, para ver o que é legal e o que não é, ou reorganizar a vida de quem já está na espiritualidade, que é o caso da maioria de vocês, com certeza, que já estudam espiritualidade, já fizeram alguns cursos, já leram algumas coisas, mas não consegue ainda diferir, esse cara aqui, será que fala alguma coisa que tem a ver? Esse cara aqui, será que fala isso aqui? Fábio, o que você acha desse texto? Eu recebo muita coisa assim. Você conhece tal pessoa? O que você acha de tal pessoa? Tal? O que eu acho, gente, não é tão importante assim, né? E vocês vão descobrir isso por vocês. O que eu acho é importante para mim.
E eu fico muito lisonjeado de você achar que o que eu acho é importante. Mas mais importante do que eu acho é o que você acha. E é isso que eu quero trazer para você. Que você tenha esse discernimento de saber o que é importante para você ou não. Porque o que for importante para mim pode não ser para você. E vice-versa. Então eu quero que você ache o que seja importante para você. Tá? Esse é o X desse livro. E esse livro é o primeiro passo. Eu vou escrever, se agora já me veio, eu vou ter que escrever 5 livros. Não são mais 3, são 5. Eu já comecei o segundo. Vamos ver se eu lanço um por ano, né, nos próximos 5 anos. Esse eu lancei ano passado, então eu escrevi muito rápido, as informações vieram muito rápidas, eu escrevi ele, sei lá, talvez em 2 semanas, e fiquei muito mais tempo revisando o livro, colocando referências do que qualquer outra coisa. Então, mais do que história de como é livro e tudo mais, já vamos direto para o livro, então, a resposta para tudo. O prefácio, eu tive o privilégio de ter o Rodrigo Romo escrevendo o prefácio do livro. O Rodrigo, pessoa fantástica, vocês conhecem ele, a maioria de vocês conhece ele como instrutor, conhece ele nas lives, vê esse jeito turrão dele. O Rodrigo tem um coração imenso, o Rodrigo é uma pessoa fantástica e escreveu um prefácio super legal, abordando então essa questão de espiritualidade, consciência e tudo mais, a importância de ter essa base científica, essa base racional para toda essa emocionalidade, sei lá se existe essa palavra, toda essa emoção que existe na espiritualidade, né? Então o prefácio é do Rodrigo Romo, eu estou muito honrado por isso. A introdução, vamos dar um golinho aqui no meu copo abóbora, que eu já falo para vocês. Daqui a pouco eu faço uma pausa e vejo as perguntas que vocês estão colocando, tá bom, gente? Vamos lá. A introdução, eu faço esse convite. E, aliás, já vou aproveitar para falar para vocês. Muita gente, se você está me assistindo no YouTube, se você está no gravado, agora você ao vivo, abre lá o nosso canal Espiritualidade Independente no YouTube. Eu fiz alguns vídeos muito antes de escrever o livro, quase um ano antes, uns 8 meses antes de começar a escrever o livro, e coloquei exatamente essa primeira parte do livro, esses conhecimentos básicos. Eu fiz alguns vídeos curtos, de 10, 15, 20 minutos. E o primeiro vídeo que eu fiz lá no YouTube, se vocês procurarem, do canal Espiritualidade Independente, é convite. E é exatamente o que fala essa primeira parte do livro, essa introdução do livro. Eu faço um convite, exatamente como eu fiz agora, um convite para você se despedir dos dogmas, para você esquecer um pouquinho tudo que você sabe e começar um pouco do zero. É isso que eu falo um pouco na introdução. Eu não quero contar o livro para vocês, que a ideia não é essa. Se vocês tiverem alguma pergunta, daqui a pouco eu vou responder. Mas eu uso a parábola, eu fiz aqui a anotação, eu tive que ler o livro hoje, gente, para saber o que eu falo em cada lugar. Eu falo sobre a parábola do cego e do elefante, se você não conhece, procura, é sensacional. Falo também da parábola da caverna do Platão, então, que vem ao encontro dessa coisa de desconstruir para reconstruir, né? Desconstruir os conceitos e reconstruir numa base científica, numa base racional. Não só racional, né? Mas a gente tendo o equilíbrio do emocional com o racional, né? O equilíbrio da mente com o coração, né? Isso é importante, ter o equilíbrio. E como a gente tem o coração muito aberto, a emoção muito aberta, a gente precisa trazer um pouco do racional para ter esse equilíbrio, essa junção, né? Então, o importante da introdução, gente, e aí eu uso de analogias, falo de Aristóteles, falo dos first principles, né? Que são os princípios fundamentais, que é essa técnica de você criar uma ideia ou criar alguma coisa a partir do zero, sem analogias. O nosso cérebro está programado para fazer analogias, né? Por exemplo, vou dar um exemplo besta, mas é assim que funciona. Quando a gente olha para uma nuvem, a gente já fala, nossa, aquela nuvem parece alguma coisa. Quer dizer, a gente já está fazendo analogia daquela forma com alguma coisa que a gente já conhece. Isso é automático no cérebro, isso serve para ideias também. Quando a gente escuta alguma coisa, nossa, isso parece aquela teoria, não sei. Não. O First Principles, esses princípios fundamentais, diz o seguinte. Isso quem traz muito é o Elon Musk, que é o CEO da Tesla, esse gênio que a gente tem aí, né? Mas é uma ideia de Aristóteles, muito, muito antes do Elon Musk. Que é você construir alguma coisa a partir de nenhuma analogia, do nada. Pegar um conceito e analisar o conceito por ele. Não querendo comparar com outras coisas. Então, quando eu te apresento uma ideia no livro, que eu digo isso, não compare com outras coisas. Pegue aquele conceito e analise ele por si. Essa é a ideia da introdução. A introdução eu faço esse convite para você fazer esse exercício.
Por isso que no segundo, antes do capítulo 1, que eu vou falar daqui a pouco o que é Deus, e antes de falar do que é Deus, eu vou ler as perguntas de vocês, eu coloco um mini capítulo que diz Manual de como ler o livro. Então eu fiz um manualzinho, umas dicas de como ler o livro. E uma delas é essa, quer dizer, zero preconceito. Pré-conceito, não preconceito. Pré-conceitos. E preconceitos também, com certeza. E criando através dos first principles, desses princípios fundamentais. Quer dizer, não comparando a ideia com nada. Pega aquela ideia nua e crua e veja se aquilo faz sentido para você. Se fizer, que bom. Se não fizer, que bom também. Procure referências a favor e contrário àquela ideia, para você poder ter os dois lados da moeda. E é esse desafio que eu faço para você no livro, né? Por isso que eu vejo gente que está falando, poxa, estou lendo o livro pela segunda, terceira vez. Existe uma coisa também, quando o livro, isso é legal comentar, quando um livro é feito em parceria com espiritualidade, enfim, cada vez que você lê ele, você tem uma informação nova. Isso normalmente em livros comuns, livros técnicos, você pode não ter prestado atenção em alguma coisa, isso acontece também, mas cada vez que você lê um livro que tem essa codificação espiritual, vamos dizer assim, não gosto muito dessa definição, mas é uma explicação boa. Quando você lê ele, cada vez que você lê, se você volta, lê de novo, relê, reflete, aquilo vai abrindo portas na sua mente, no seu espírito, para conhecimentos pré-existentes seus, ou conhecimentos do seu eu sou, do seu eu maior, do seu espírito, enfim. E aquilo vai abrindo esse conhecimento. Então, você precisa ler alguma coisa, você precisa reler alguma coisa para que aquilo te faça refletir e que abram portas para você. Por isso que eu falo assim, poxa, aquilo deu um clique. Você já teve isso, com certeza, lendo alguma coisa ou escutando alguém falar, você tem aquele pum, aquilo te abre um novo mundo, né? Isso que esse livro também faz se você ler ele mais de uma vez, 2, 3 vezes, 4 vezes, ou voltar algum parágrafo, ou voltar algum capítulo, ou voltar para buscar alguma referência. O livro vai fazer isso com você. Cada vez que você voltar e reler, vai abrir uma comporta diferente. Porque é impossível você ler o livro uma vez de cabo a rabo, sem voltar, sem refletir, e ter todas as comportas abertas. Não vai. Então a dica que eu dou é, estude o livro, volte, procure referências. Né? Isso eu falo muito no manual de como ler o livro. Né? É isso aí, gente. Estou falando um pouco hoje, né? Para variar um pouco. Antes de ir por conhecimentos básicos e o que é Deus, mergulhar no livro mesmo, e responder a pergunta de vocês, porque minha ideia não é contar o livro. A ideia é responder perguntas de vocês. Então eu vou voltar aqui e vou perguntar. Vou ver as perguntas que vocês fizeram desde o começo aqui. Vamos lá. Se eu acho alguma coisa legal aqui que vocês tenham perguntado. Pera aí que eu tô meio... aqui, achei a pergunta de vocês. Vamos lá. Boa noite, que maravilha. Beleza, pode assistir mais tarde, quem estiver assistindo aí no gravado, sem problema nenhum. Pode deixar aqui também as perguntas depois que o vídeo acabou. Você pode, se você estiver assistindo no YouTube, deixa aqui nos comentários do YouTube, deixa aqui nos comentários do Facebook. Se eu não responder aqui ao vivo, ou você não estiver vendo ao vivo, eu respondo depois, eu entro, vejo que alguém... Quando o Facebook e o YouTube me avisa que tem pergunta, eu vou lá e tento responder, ou você pode me mandar por direto também. Tá? Aqui do inbox do Facebook, ou para quem está no YouTube, também pode entrar no meu site, mandar e-mail. Gente, fica à vontade, tá? Maravilha, Portugal sempre com a gente aí, sensacional, o livro já chegou. Portugal pode comprar pela Amazon mesmo, Amazon.es da Espanha, vende e entrega direto em Portugal, tá bom? Vamos lá, lendo pela segunda vez, Pri, sensacional, é isso aí. Leu no YouTube, lê no e-book, tá bom. Gente, eu vou me ater às perguntas que tem a ver com o livro, tá? Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui que estão fugindo um pouquinho mais e tudo mais, tá bom? Eu vou tentar ver algumas coisas, responder as perguntas que tem um pouco a ver na linha que a gente está indo. Tem uma pergunta aqui do meu xará, vou ver se eu coloco ela aqui, ver se eu consigo colocar ela ao vivo aqui. Eu não sei porque que eu não estou conseguindo aqui, mas isso aí é um mistério. Toda vez que eu mexo nesse negócio aqui... agora foi. Gente do céu. A pergunta do meu xará, Fábio. O Fábio pergunta, Fábio, você não acha que o espiritismo clássico ficou dogmático até pela influência da igreja? Fábio,
eu não sei se é influência da igreja. Eu acho que é uma coisa que a gente tem intrínseca no ser humano, eu não sei, mas o espiritismo está dogmático, sim. O espiritismo está com dogmas, e as poucas pessoas que tentam fazer o espiritismo como ele realmente foi criado, levam pau da Federação Espírita, levam pau dos espíritos ortodoxos. Tem uma expressão do Robson Pinheiro, que ele diz espiritólicos, né, que é espírita com católicos. Eu adoro essa expressão, que fica uma coisa cheia de dogmas, né? Não querendo ofender ninguém, né, gente? Sai dessa vida. Mas eu acho uma expressão ótima, porque realmente, eu não sei, eu vejo muitos dirigentes quando chegam, parece que ficam dominados pelo poder de comandar e tudo mais, e aí quer que as coisas sejam feitas da forma que eles querem, tudo. E esquece um pouco do essencial, aquilo vira uma associação, vira um sindicato, sabe? Eu acho que o espiritismo está um sindicato. Por isso que eu acabei saindo do espiritismo, por essa e outras, né? Tem muita informação deturpada também. Todas as religiões, tá, gente? 100%. Mas eu acho que um dos motivos principais mesmo que me deu estalo para eu sair do espiritismo alguns anos atrás foi essa questão dos dogmas e essa rigidez, né? E até alguns rituais, inclusive, né? O espiritismo algumas casas espíritas são com rituais. Isso não quer dizer que toda casa espírita é ruim, tá, gente? Tem casas espíritas maravilhosas. Eu toda vez que vou pro Brasil, vou para uma, eu não vou ficar aqui falando qual é e tudo mais, mas eu poderia até falar, mas enfim. Prefiro não favorecer um ou outro, ficar falando aqui, a gente fala para tanta gente, mas eu sempre vou lá e o dirigente é meu amigo, uma pessoa fantástica, e tem um trabalho muito sério. Eu conheço várias casas espíritas no Brasil e fora também, inclusive aqui em Toronto, que fazem um trabalho sério, né? É uma pena que esteja dessa forma, realmente. Boa noite, gente, muito boa noite aqui. Vamos lá. Diretamente da Holanda, maravilha, hein, Isabel? Nossa, não sei nem que hora que é aí, deve ser de madrugada, né? Saber que eu estava indo tão longe. Outro dia tinha uma pessoa do Japão, aquilo é sensacional. Um beijo, um abraço para vocês. Com essa abertura, deixa eu ver aqui. Roberto pergunta, até em linha com o que a gente está falando aqui, deixa eu ver se a pergunta vem aí. Ele pergunta se, com toda essa abertura de revelação e tal, se haverá resistência dos velhos dogmas. Roberto, já está havendo, né? Já está havendo. Então, a informação está escancarada e as pessoas que estão ligadas aos dogmas realmente estão bem resistentes, né? Não estão abertas ainda a essas novas ideias. Eu acho que o livro tem a ver com isso. Eu estou respondendo essas perguntas porque eu acho que tem a ver com isso, dogmas, quebrar dogmas, com a introdução, com o que eu estava comentando, né? Então, tem a ver sim, e eu acho que o livro vê um pouco disso. Então, essas pessoas que estão um pouco mais resistentes, foi também para elas que eu escrevi. Aliás, na introdução eu escrevo, poxa, se você pudesse despir de religião, eu até coloco uma frase que é até uma brincadeira, eu falo assim, se você é ateu, melhor ainda. Porque você já está despido de dogmas. Você tem outros dogmas, porque o ateu também tem alguns dogmas, né? Algumas coisas que são indiscutíveis. Alguns, tá, gente? Se generalizar. Eu tenho amigos ateus fantásticos. Mas, inclusive, eu poderia até ser classificado como ateu, porque Deus não existe para mim. Enfim. Mas é um outro papo. Aliás, é um papo pro próximo capítulo, né? O que é Deus. Mas, enfim. Então, eu acho que o livro também vem para essas pessoas que estão mais resistentes a dogmas, viu, Roberto? Obrigado pela pergunta. Ô, Ricardo, isso é legal. Você está falando... lembro dos vídeos e fiquei aguardando que se trata da Matrix, né? Eu realmente, nos meus vídeos do Facebook, eu ia fazer um próximo, né? Eu ia fazer o vídeo fazendo a comparação dessa questão da Terra e do filme Matrix. Acabei colocando isso no livro, então o vídeo não tem continuação, eu acabei passando para as lives. E o vídeo realmente não tem essa continuação. Mas tem no livro, tá? Se você tiver o livro, então, você pode continuar os vídeos no livro. Legal, gente. Obrigado pelos elogios, sensacional. Tô adorando aqui os comentários, tá? Deli, é verdade. A Deli tá falando assim, nunca vi tanta gente buscando conhecimento como agora. É verdade.
tá? É verdade, e tanto esse meu primeiro livro como os outros vêm ao encontro disso. Chegou a hora, né? Na verdade, eu fui intimado, eu fui convidado a fazer esse trabalho 7 anos atrás, e eu acabei não focando nisso, e dessa vez eu fui intimado. Então, nessa vez eles falaram, não tem mais tempo, tem que ser agora. Então é agora que as coisas estão acontecendo mesmo. Por N razões, tá? Por razões físicas e espirituais, e diversas. Nunca realmente teve tanta gente procurando informação sobre isso, porque não tem mais tempo. Chegou a hora, é isso, acabou. Né? Muito bom. Obrigado pelo seu comentário. Esse capítulo que é Deus agora, realmente... O Bruno está falando que nas referências bibliográficas não há nenhum livro do David Icke. Ah, sim, viu? Se você for lá no meu site, na verdade no livro, eu coloco assim, vá até o site nas referências. Eu vou até checar, porque eu tenho certeza absoluta que eu coloquei o livro do David Icke, inclusive eu tenho ele... ele não está aqui perto de mim. Eu esqueci, Everything é tudo que você precisava saber, mas não te contaram, não lembro qual que é o título em português. Coloquei lá sim, David Icke, sensacional. Inclusive eu menciono ele no livro também, tá? Eu falo do David Icke para estudar o David Icke no livro também. David Icke tem muita coisa boa. Aliás, um dos primeiros, né? David Icke é um dos primeiros que realmente foram pesados, né, dessa questão de reptilianos e tudo mais, muito interessante, quebrando dogmas. Tá? Ô Simone, essa é uma boa, esse comentário é legal. O livro é um interruptor, não é um interruptor mesmo, é aquele negócio, pum, para te ligar e vai abrindo comportas, né? Realmente acendendo na cabeça, essa é a ideia do livro. Vamos ver aqui, gente. A Mari me faz uma pergunta, acho que é válida. Eu sei, eu sou um pouco resistente a falar disso, mas eu vou responder porque eu sei que a curiosidade das pessoas é... Pergunta se o livro é baseado somente em seus estudos e experiências ou você recebe alguma mensagem através de canalização. Na verdade, muita coisa é canalização, tá, gente? Mas a canalização, é isso que vocês precisam entender. A canalização não é o espírito, não é só, né, o tipo de canalização que eu faço, inclusive aqui nas lives, tá, gente? Tem hora que sou eu falando, tem hora que não sou eu falando. Mas eu não gosto de comentar muito isso, porque eu acho que incentiva o misticismo e esse negócio de guru, esse negócio de adoração. Eu não gosto dessas coisas. Então, para mim, é tudo Fábio, Fábio, Fábio. Inclusive, o pessoal do lado de lá fala assim, coloca o seu nome, é Fábio mesmo, não precisa colocar o nosso, ninguém precisa nem saber que a gente existe. Então, eles não gostam muito de falar isso também. Aliás, a primeira dica para você saber se o espírito é sério, se ele não tem ego e vaidade nenhuma, tá? Primeira coisa. Então... O livro é 50-50, o livro é feito em 2 mãos, em parceria. Eu e um parceiro do lado de lá. Então muita coisa que eu escrevo é mais ou menos, é em parceria mesmo, é como se o livro fosse escrito em 2 pessoas. Então eu vou lá, estudo, desbloqueio alguma coisa na minha mente, o espírito, essa pessoa tem o acesso àquilo que eu estudei e em conjunto a gente escreve as coisas, porque também não dá para ele falar alguma coisa que eu não sei, ele acessa o meu arquivo, né? Então quando ele vem... Quando vem canalizar, não é que o espírito vai falar uma coisa que eu não sei, não faço ideia. Não, ele usa o meu arquivo físico, o meu arquivo de mente mesmo, como referência. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo, vou escrever sobre física quântica, eu tive que estudar e aí ter esses debates mentais, né? Porque é uma transmissão de pensamento mesmo, uma telepatia. E é canalizado mesmo. Então, quando eu falo canalizado, quando sou eu, quando não é um interruptorzinho. Vem pum, pum, entra, sai, como fosse 2 pessoas falando. E quando é canalização, a ideia vem como... É difícil explicar isso, gente. Vem como... vem como uma ideia, vem com alguma coisa na cabeça, e aí eu tenho um filtro. Antes de eu falar, eu tenho um filtro que eu posso barrar aquilo ou não. Então, várias coisas... que eu fui falar, ou que eu fui escrever, eu barrei, eu falei assim, não, isso eu não vou, por enquanto eu não posso fazer isso, né? Eu não tenho tanta moral assim para falar essas coisas, então eu dou uma segurada, falei, eu não vou escrever isso, vou escrever no próximo, deixa isso pro próximo livro, então é como se fossem 2 pessoas escrevendo mesmo, tá? Mas é 50%, eu, 50% o pessoal do outro lado, é uma parceria, tá bom? Mas tem muito das minhas experiências, claro, tá? Espero ter matado a curiosidade. Eu vou aproveitar a pergunta da Olinda aqui e já ir para o próximo capítulo.
O capítulo intitula O que é Deus? E a Olinda pergunta aqui: você disse que Deus não existe, então o que é Deus? A resposta está no Livro dos Espíritos, já não mais satisfaz. Então, Olinda, tamo junto. Não me satisfaz também. Aliás, eu começo o capítulo O que é Deus? Já é uma referência ao Livro dos Espíritos, isso eu falo no livro. Quer dizer, essa pergunta é fantástica, porque não é quem é Deus. Porque quem já está falando uma personificação, já está falando alguém, né? É o que é Deus. E o livro não vem responder, o livro vem te expor algumas informações. Então eu falo no livro sobre o bóson de Higgs, eu falo sobre partículas, já fazendo uma introdução para o capítulo de física quântica. Eu comparo um pouco, eu falo um pouco da composição dos universos. Eu falo um pouco. Eu tento buscar dar um histórico de como a ciência procura Deus, né? O bóson de Higgs, que é uma partícula, e aí vocês vão atrás disso no livro, atrás de informações, que ela foi descoberta através do grande colidor de hadrons, que eu também falo no livro, que é aquele círculo lá que põe as partículas para se chocar e tudo mais. Eu explico isso no livro, vocês têm informação disso em todo lugar que vocês quiserem. Chama LHC. Se você jogar LHC no Google, você vai ter um monte de informação. E eu comento isso no livro, coloco foto e tudo mais e explico como isso foi feito. Então eu discorro isso para quem já leu o livro, para quem vai ler, tem isso lá. Então eu tento ir na ciência. Eu falo assim, então, Deus o que é? Deus está em tudo? Deus é tudo? Então essa reflexão, se Deus é tudo, ele deve ser uma partícula, mesmo que essa partícula ainda não tenha sido descoberta pela ciência. Então, a ciência apelidou o bóson de Higgs como uma partícula de Deus, porque então a menor partícula calculada até agora que dá massa às outras partículas, né? Então, ele falou assim, só pode ser a partícula de Deus. A ciência falou assim, então Deus é o bóson de Higgs, então o corpo de Deus, vamos dizer assim, é o bóson de Higgs. Então ele foi apelidado de partícula de Deus. Então esse capítulo vai divagando. Se você está perguntando para mim o que é Deus, eu falo que Deus não existe, porque as pessoas acham que Deus é uma consciência que está fora da nossa consciência, o que é uma pessoa, o que é um ser separado de nós, né, por N motivos. Né, por N motivos as pessoas acham isso. E esse Deus não existe. Não existe. Por isso que eu digo que Deus não existe. Pode procurar. Essa é a minha conclusão. Se alguém achar Deus aí como uma entidade separada, me conta. E me prova também, por favor, que eu vou ser o primeiro a mudar de ideia. Mas pelo que eu sei, pela minha experiência, por tudo que eu escuto, por tudo que eu vejo, Deus não existe. Né? Nós somos Deus. Se você quer uma resposta rápida do que para mim é Deus, Deus é tudo. O que nós chamamos de Deus. Tudo. E tudo é tudo. Tudo sou eu, tudo é você, tudo é essa caneta aqui, tudo é meu copinho, tudo é meu celular, tudo é essa câmera, tudo é seu computador, tudo no universo. É o sol, é todas as estrelas que você vê, é tudo que você não vê, tudo. Então, tudo tem consciência. Tudo tem consciência. Então, falamos sobre a última live que eu fiz, eu falei sobre os 3 reinos, né? O vegetal, o mineral e o animal. Os 3 têm consciência. Mineral tem consciência coletiva, tem rede neural. Tudo tem consciência. Então, o conjunto de todas as consciências, de todos os multiversos, de todas as dimensões, tempo, espaço, presente, passado, futuro, infinito, é Deus. E tudo é manifestação desse Deus, desta fonte. Então, eu sou Deus manifestado como alma. Isso aqui é Deus manifestado como metal, plástico, ou o que quer que seja. Esse é um conceito difícil, mas que a gente vai mais a fundo debater ele no curso Despertar Galáctico, que eu não posso deixar de falar para vocês, que é derivado do livro A Resposta para Tudo. O curso Despertar Galáctico, quem não sabe, vai lá no meu site, eu não estou aqui para falar do curso, mas vai lá no meu site, fabiosantos.com, tem lá, vou estar no Rio de Janeiro em maio, São Paulo em junho, vocês podem estar lá comigo. Tá? Agora, é muito interessante discutir sobre isso. Adorei a pergunta. Então é isso que eu já respondi o que eu falo na parte o que é Deus, né? A gente discute isso. Então vamos atrás dessa partícula, desse conceito, como a ciência encara, como as religiões encaram. E levanto a pergunta, por que dessa necessidade que a gente tem de buscar uma divindade? Eu tenho certeza, para muita gente que está me escutando agora, quando eu falo que Deus não existe, dá até um gelo na espinha, né?
Porque a gente tem a necessidade de ter essa babá espiritual, de alguém cuidando da gente. Na hora que a gente fala, meu filho, é você por você, Deus não existe, ninguém vem te resgatar, você tem que estudar e se salvar. Pô, é apavorante, porque a gente precisa de um paizão, a gente precisa de uma mãe, a gente precisa ser amado. Lembra do Baby da família Dinossauro? Você precisa me amar, a gente precisa ser amado. A gente é um monte de baby, você tá entendendo? Cresçam, né? Cresçam, vamos crescer. Chega de ser baby, tá na hora da gente encarar a realidade como ela é. Vamos ser adultos, encarar adultos espirituais, né? Porque a gente tá menos que a jardim da infância espiritual, né? Então tá na hora da gente falar, pô, não tem papai, não tem mamãe para vir salvar a gente. Tem muita gente colaborando, ajudando e tudo mais. Mas se a gente não se ajudar primeiro, a gente não dá condição de ninguém ajudar. A gente precisa, no mínimo, estender a mão para alguém poder ajudar a gente, né? Se a gente não tiver condição de estender a mão, ninguém vai puxar. O cara vai olhar para você e falar assim, esse cara não quer ser ajudado. Tá lá com lama, para não falar outra coisa, até aqui e não põe uma mãozinha para cima, né? Aí fica difícil. Esse é o que eu falo no segundo capítulo, no primeiro capítulo, né, da parte 1 dos conhecimentos básicos, o que é Deus. E eu convido você para assistir o vídeo no YouTube, né? Quem não assistiu ainda, vai lá, tem um vídeo lá, além do primeiro vídeo convite, tem o segundo vídeo que chama O que é Deus. E eu falo um pouquinho sobre isso, eu falei isso faz mais de ano, mas tá lá, tá interessante, tá um bom resuminho do capítulo. Mas não dá uma de estudante universitário que quer ler só o resumo e não quer ir atrás da informação. Mais uma vez, o livro não traz respostas, o livro traz mais perguntas e te orienta em como pesquisar sobre uma coisa e outra. As pessoas querem respostas prontas e não querem ir atrás. Esse comportamento de baby, esse comportamento de criança mimada. A gente precisa crescer e falar assim, levantar, bater, tirar a poeira e a lama e tudo isso que você está imaginando mesmo e falar, eu vou sair dessa situação. Ou se você acha que está legal, fica aí, mas para mim não está legal. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, eu vou respondendo, tá bom? Ô Bruno, obrigado. Everything You Need to Know But Have Never Been Told. 750 páginas. É um livro assim do David Icke. Realmente, eu vi uma conferência dele também, um dia inteiro, ele fala 10 horas sem parar. Sem parar. Não, ele tem uns 10 minutos de intervalo. Tudo bem que não é muito diferente dos cursos, né, que a gente faz. Mas é impressionante, impressionante. Assistir ele por um dia inteiro realmente é muito legal. Mas ele é um pouco radical, tá? Ele tem os dogmas dele também, tá bom? Mas isso aí é só um comentáriozinho de leve, tá? Gente, coisas particulares, tipo, gente, o que acontece comigo e tudo mais. Por isso que existem as terapias, tá? Se você for lá no meu site também, tem várias terapias que eu faço, tem acompanhamento espiritual, tem as coisas mais energéticas. Mas questões pessoais, muitas pessoas me mandam questões e falam assim, ai Fábio, isso aqui acontece comigo, isso aqui... Realmente eu preciso saber mais de você, entendeu? Para poder responder, por que isso acontece comigo? Por que quando eu faço isso acontece isso? Se não for uma coisa muito genérica, eu posso te responder de uma forma genérica, mas para te falar realmente do seu caso, eu preciso entrar no seu caso, na sua energia, tá bom? Isso realmente não dá para fazer aqui numa live do Facebook. Vamos lá. Mais uma vez, viu, gente, para comprar o livro, vocês vão lá no fabsantos.com, no meu site que está aqui embaixo, vai na parte lá de livros, tem todos os sites que estão vendendo o livro, tá bom? Como a audiência aqui é rotativa, eu acabo tendo que falar a mesma coisa várias vezes, sem problema nenhum, tá? Para quem está aí vendo o gravado, tá? Roberto pergunta se o meu próximo livro já vai estar disponível no simpósio de maio, né? Que eu vou estar lá junto com a Laura Eisenhower, com o Rodrigo, com a Karina Greco. Olha, Roberto, eu acho que não, tá? Eu acho que não vai estar pronto e impresso em maio. Tomara que eu consiga escrever tudo, revisar, porque o processo de escrever um livro, até tem um pouco a ver com o que eu estou falando hoje na live, ele é muito complexo, não é só escrever, né? Precisa de um editor, precisa registrar o livro, precisa catalogar o livro na Biblioteca Nacional,
Tem muita coisa que precisa fazer. A parte de edição é complexa, demora, volta com correção, volta de novo. E mesmo assim, toda vez que eu leio o livro, eu vejo alguma coisa que passou, entendeu? É muito complexo. Então é um processo demorado, mesmo depois que a gente acaba de escrever, demora muito para publicar o livro. Tomara que até setembro eu consigo ter ele publicado. Vamos ver. Mas em maio eu não sei. Se ele estiver pronto, eu acho que não vai dar tempo de estar impresso, porque só para imprimir na gráfica também demora mais mês e pouco. Então é bem complicado. Além do dinheiro que precisa ter também para imprimir, porque é caro pra caramba, eu tenho que pagar tudo adiantado. Então tem muita coisa que eu acho que até maio eu não vou conseguir resolver, tá? Mas tomara, né? Tomara. Vamos lá, sumiu tudo aqui. Agora sim. A Leila comenta que estamos por conta própria. Acho que um pouco do que eu falei do que falar, não dependemos de ninguém. A gente está por conta própria. A gente tem nós mesmos em primeiro lugar. Não esquecendo que nós não somos só esse fractal de alma que está aqui, né? Nós somos outros fractais. Nós estamos em outras dimensões, em outros lugares, em outros tempos. Nós somos alma. Nós somos eu sou, nós somos mônada, nós somos supramônada, nós somos um conjunto de consciências. Nós aqui, falando. O Fábio aqui é um conjunto de consciências, né? Em vários lugares, de vários universos, de vários multiversos e tempos e realidades e tudo mais. Então, começa que nós mesmos, e eu falo isso no livro mais pra frente, na pior das hipóteses, nós somos mais de 20 mil consciências. Desde a supramônada até esse fractal de alma que está aqui encarnado, tá? E isso eu explico no livro, são capítulos mais adiantados, já estou me adiantando um pouco aqui no assunto. Mas nós sozinhos já somos mais de 20 mil consciências. 20 mil consciências, cada um de nós. Então cada um de nós tem, no mínimo, 20 mil companheiros, que na verdade somos nós mesmos, nos ajudando de alguma forma. Tá? Pensa o seguinte, se 10% desses 20 mil, 2 mil, ou 1%, 200, estiver ajudando a gente tem 200 consciências ajudando a gente agora, e não é nem outra pessoa, é a gente mesmo, tá? Fora os nossos companheiros espirituais mesmo, almas afins, gente que está no mesmo projeto, gente que está no mesmo caminho, que se ajuda. Então tem muita gente ajudando a gente sim. Mas primeiro a gente precisa se ajudar. Se ajudar como consciência individual, esse fractal aqui, Fábio, que está nesse corpinho lindo aqui, fala assim, eu quero me ajudar, eu quero ajuda e eu vou fazer por ser ajudado. Não é assim, eu quero ajuda, eu estou aqui esperando. Gente, vai morrer aí, vai virar um esqueleto na cadeira. Levantar a bunda e sair fazendo as coisas, porque conforme a gente vai fazendo as coisas, como que a gente é ajudado? Por sincronicidade, tá? Então eu vou buscando uma coisa, vou mostrando que eu estou afim, vou mostrando que eu quero ser ajudado, as portas vão abrindo. Então, um livro cai no colo, uma pessoa aparece na sua vida, um texto aparece, alguma coisa acontece que te desperta para alguma coisa e vai despertando para outra, e para outra, e para outra, e mais livro, e mais pessoa, e mais coisa, e mais curso, e mais coisa, e vai abrindo. Isso chama-se sincronicidade e é assim que a gente é ajudado, gente. Tá? Ninguém vai chegar, nenhum espírito vai materializar aqui do meu lado agora, assim, falou assim, Fábio, você tem que fazer isso, isso, isso. Não existe. Não existe. Não existe. E eu duvido de quem fala que isso acontece, tá bom? Eu duvido. Ou esse espírito é mal intencionado, tá? Se a pessoa tem uma evidência muito aberta. A primeira coisa que eu ia falar, se materializa um espírito aqui do La Fábio, você precisa ir fazer isso, isso, isso. Eu falar, meu filho, você não é da minha turma, não. Porque não existe espírito falar isso. Não existe. Um bem intencionado, pelo menos, tá bom? Pessoal, já estamos caminhando para o final da live, tá? 48 minutos aqui e eu não paro de falar. A Simone está falando uma coisa interessante aqui. Penso até que o nosso mentor pessoal pode ser um fractal nosso. Sim. Exatamente, Simone. Sensacional. O seu principal mentor é seu eu superior, o seu eu sou. Mas você pode ter um fractal seu te ajudando, sim. Aliás, enquanto você dorme, você pode estar se desdobrando e ajudando outros fractais. Você pode estar sendo mentor de outra pessoa também. Olha só que legal. Tá? Então essa é uma ideia muito boa. Muito boa mesmo. Gente, acho que eu vou ficando por aqui, tá bom?
eu acho que essa primeira, não, deixa eu tirar a pergunta aqui, né? Essa primeira live foi muito legal, eu não sei se vocês gostaram, mas quem tiver perguntas também pode continuar mandando. Mais uma vez, gente, a resposta para tudo. Hoje eu falei sobre a introdução, falei sobre o primeiro capítulo, que é Deus, tá? Eu vou fazer uma por mês, então em fevereiro eu volto com o segundo capítulo. Vamos olhar aqui qual que é, olha só, o Fábio não lembra do próprio... Vamos ver o que eu vou falar da próxima vez aqui. Ah, olha que legal. Eu vou falar sobre 2, tá bom? Eu vou falar sobre o capítulo 2, que é a Bíblia, dogmas e linguagem religiosa. E vou falar sobre a vida após a morte e reencarnação, que são os 2 próximos capítulos do A Resposta para Tudo. Todas as informações, gente, sobre mim, se é a primeira vez que você está me vendo, se você não sabe quem eu sou, se você não sabe quais os cursos que eu dou, se você não sabe qual o livro que eu escrevi e caiu aqui de paraquedas, meu site aqui, cadê? Não, do outro lado, opa, fabsantos.com, acessa lá, gente, vai lá no Quem é, ou mais informações, tem lá um pouco da minha história. Se você olhar no livros, tem o que é A Resposta para Tudo, tem onde comprar. Olha lá no cursos, tem lá o Despertar Galáctico 1, que eu vou estar agora em maio. Eu vou estar no Rio de Janeiro, 18 e 19, eu vou estar em São Paulo 1º e 2 de junho. E Portugal, estarei com vocês em outubro. Amanhã eu publico no site, outubro estarei em Lisboa, tá bom? Dando o curso Despertar Galáctico 1. Se eu não me engano, dia 5 e 6 de outubro, ou 4, 5, não sei. Eu vou ver direito, é um sábado e domingo, vou estar fazendo as terapias lá também. Se você não sabe quais as terapias que eu dou, vai lá no meu site também, fabsantos.com, tem lá as terapias. Se você mesmo assim tem dúvidas, pode me escrever um e-mail, info@fabsantos.com, ou lá no site também tem lá o formulário de contato, ou você pode deixar sua pergunta aqui no Facebook, pode deixar sua pergunta no YouTube, deixa onde você quiser que eu vou lá e caço sua pergunta e respondo, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado mesmo de coração, muito obrigado às pessoas que compraram o livro. É um prazer enorme receber esse feedback, seja ele positivo, negativo, da forma que for. Mas uma coisa que eu não falei no começo, né? Me foi passado pela equipe que está do lado de lá, que eu ia ajudar, que esse livro era principalmente para abrir a mente de 6 pessoas, 6, meia dúzia de gente, que ia desdobrar em trabalhos essas 6 pessoas. Muita gente ia ser beneficiada com o livro, com certeza, me foi falado. Milhares de pessoas, e isso já está acontecendo, eu fico muito grato. Mas 6 pessoas iam ter um trabalho mais importante, assim, um trabalho-chave. Quem sabe você não é uma dessas 6 pessoas, né? Eu fico muito feliz com isso, de estar ajudando não só essas 6 pessoas-chave, mas todas as pessoas que leem o livro. Se o livro, ou o que eu falo aqui para vocês, está ajudando o mínimo para te despertar em alguma coisa, ajudando a sua vida, tornando a sua vida espiritual melhor. Isso não quer dizer que a sua vida como encarnado vai estar melhor, vai ter mais dinheiro, não sei o quê, traga o seu amor de volta em 3 dias, nada dessas merdas, tá? Mas se isso está te ajudando a ser uma pessoa mais esclarecida, ter mais discernimento, não ser mais enganado, ter um pouco mais de questionamento no que escuta, para mim a minha missão já está garantida, tá? E se você puder estar comigo no Despertar Galáctico, no curso, que a gente vai ter 2 dias de imersão nesses conceitos, vou estar com vocês lá dentro do hotel, quem ficar lá hospedado, podemos jantar junto, podemos conversar. Estou aberto durante esse final de semana para todas as experiências. Quem quiser fazer terapia, quem não quiser fazer terapia, tá bom também, tá bom? E eu vou tentar acelerar ao máximo sem ferir a qualidade do segundo livro, de todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, boas e ruins, que eu estou tentando gerenciar aqui, para ter o segundo livro publicado o mais rápido possível. Mas realmente seria legal da gente focar no Resposta para Tudo agora, focar no Despertar Galáctico, porque realmente eu diria, não é um pré-requisito para ler o segundo livro, mas seria excelente ler o primeiro para ler o segundo, porque realmente eu me aprofundo um pouco nos conceitos, tá bom? Gente, eu vou tentar voltar com outras lives. Me sigam lá no Instagram também, Espiritualidade Independente. E no YouTube também. Eu fiz uma live no YouTube essa semana. Fiz uma live no Instagram também. Eu vou fazendo lives por lá também, tá bom? Não tão formais quanto essa aqui, mas eu vou fazendo outras lives por lá, respondendo perguntas, falando de outras coisas, falando coisas curiosas do meu dia a dia, da minha vida, e de coisas da espiritualidade também.
Mas eu vou tentar voltar aí com uma live na semana que vem, tá bom? Falando de outros assuntos. Mas o mês que vem eu posto aqui no Facebook e aviso vocês quando que vai ter outra live do capítulo 2 e 3 do livro A Resposta para Tudo. Tá bom, gente? Obrigado, um beijo e até mais. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.